Olá, meus amores, tudo bem, terceiro ano? Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática, da nossa terceira apostila. E aí, como estão os estudos? Estão gostando da nova apostila? Ela é incrível, né? E é um assunto muito legal que a gente vai ver agora. Nós vamos ver figuras geométricas planas, aquelas que têm apenas o contorno. E para isso, a gente vai conhecer, às vezes você já pode até conhecer, mas a gente vai conhecer o Tangram. Você já ouviu falar no Tangram? Tenho certeza que se você ouvir, você já sabe como ele é divertido, né? Ele é um jogo japonês que a partir dessas peças a gente pode construir várias formas, animais, números, várias coisas com o Tangram. E você vai ter um Tangram aí no final da sua apostila no material de apoio e vamos brincar muito com ele e aprender com ele também. Ele é um jogo, mas ele é um objeto da matemática. Olha que legal. Na matemática a gente aprende brincando. Então aqui a gente vai ver o seguinte. Nós temos as figuras geométricas planas, que é aquela que não tem forma. Diferente de uma esfera, por exemplo, de uma bola que a gente coloca a mão, sente todos os lados, um círculo a gente não pode, a gente não consegue botar a mão nos lados, não consegue sentir. Ela é apenas um contorno. E agora a gente vai ver o contorno de várias outras figuras geométricas planas, tá? Ó, você conhece o Tangram? O Tangram é um quebra-cabeça chinês, eu disse que era japonês, né? Chinês. Formado por 7 peças. Então são essas pecinhas aqui, ó. Na verdade, ele parece que é um quadrado, mas não é um quadrado. São várias peças, figuras geométricas planas, que juntas formam um quadrado, mas na verdade não é um quadrado. Com ele, é possível criar diferentes figuras de animais, objetos e pessoas como esta. Então, aqui, ó, olha só esse cisne. Um casal em um barco, olha só que legal. E uma casa. E aqui pergunta, quais figuras planas você conhece que lembram as peças do Tangram? Então, vamos lá. Se você olhar bem, ó, que figura é essa aqui, ó? E essa aqui. São figuras que a gente já conhece, que a gente já viu em algum momento. Aqui na número 1 fala o seguinte: observe as peças usadas neste quebra-cabeça. Observe o nome das figuras planas, escreva o nome das figuras planas que você conhece. Então você vai olhar. Ah, eu conheço um quadrado, um retângulo, um triângulo, um círculo. Você vai colocar aqui aqueles que você conhece que estão aqui nesse Tangram, tá bom? Não dá para colocar o que você não tá vendo, tá? Depois, podemos separar as peças desse quebra-cabeça de acordo com a quantidade de lados. Lado, ó, é toda essa parte aqui, ó. Aqui, um lado, dois lados, três lados, quatro lados. Lado é a linha que a gente está vendo deles, tá? Então, cada lado, cada linha é um lado. As figuras que têm 4 lados, igual o quadrado, que a gente tá vendo, ó, 1, 2, 3, 4, a gente chama de quadriláteros. Repete com a prof. Quadriláteros, tá? E as que têm 3 lados são chamados de triângulos. Então, nós temos os quadriláteros, que é toda figura geométrica que tem 4 lados. E triângulo, que é toda figura geométrica que tem 3 lados. E ali diz o seguinte: recorte as peças do quebra-cabeça do material de apoio e colhe-as na tabela a seguir, conforme o número de lados de cada peça. Então, aqui você vai colar, tá, as figuras e ver quantos lados. Quais são os quadriláteros? Você vai colar aqui somente aquelas que têm 4 lados. E aqui você vai colar somente aquelas que têm 3 lados, tá bom? Aqui embaixo diz assim, ó. Os quadriláteros recebem um nome de acordo com as suas características. Então, quadrado, ó, quadrado. 1, 2, 3, 4. Sim, 1, 2, 3, 4. Retângulo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Paralelogramo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E o trapézio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, todas essas figuras, quadrado, retângulo, paralelogramo e trapézio, são quadriláteros, porque elas possuem 4 lados, tá bom? Então, vamos descobrir essas características. Quadrado. Recorte a régua da aba
e use para medir os lados destes quadrados e registre as medidas encontradas. Aqui embaixo, ó, você vai reencontrar essa régua aqui. Você vai recortar essa reguinha, tá? E você vai medir. Você vai botar aqui nessa pontinha, ó, você vai botar o 0 aqui nessa ponta e ver quantos centímetros tem aqui. Aí você vai medir quantos tem aqui, quantos tem aqui, quantos tem aqui. Todos eles vão ter a mesma medida. Aí você vai ver quantos centímetros ele mede. A mesma coisa este outro quadrado aqui, tá? Mede quantos centímetros tem este lado. Você vai colocar ali, tá bom? E o que você observa em relação às medidas dos lados de cada quadrado? Você vai ver que os números, eles vão ser diferentes, mas eles podem ter algo em comum, e é o que você vai escrever, tá bom? Observa se ele é maior, menor, é o dobro, é o triplo, dá uma olhadinha nisso. Agora o retângulo. Então, a mesma coisa, ó. Use a régua para medir os lados deste retângulo e registre as medidas encontradas. Agora você vai ver medidas diferentes. Aqui vai dar uma medida, você vai colocar aqui. Agora, este outro lado que é maior vai ter outra medida, você vai colocar ali. A mesma coisa esse aqui, ó. Esse aqui é uma medida bem grande, você vai botar quantos centímetros tem. E aqui também, tá bom? Ali. E você observa, o que você observa em relação às medidas do lado de cada retângulo? Mesma coisa, você vai ver. O que esses números, eles têm de semelhantes, eles têm de, a relação entre eles, tá? A mesma coisa você vai fazer no paralelogramo e vai dizer qual é a relação que você está vendo. Qual é a diferença entre um paralelogramo e um retângulo? Vamos voltar aqui nessa, ó, vamos lá. Um paralelogramo e um retângulo. Eles têm 4 lados, mas eles têm uma diferença. Que diferença que vocês conseguem observar, né? Olha só esse paralelogramo aqui, ó. Ele tem coisinha diferente, tá? E é isso que vocês vão colocar aqui nessa resposta. Agora você vai medir o trapézio. O trapézio tem medidas bem diferentes, tá? Então é importante você medir todos os 4 lados e colocar cada centímetro que você está vendo. E aqui também. Ó, o que você observa em relação às medidas dos lados do trapézio verde? Você vai medir aqui o verde e vai ver que esses números aqui, eles vão ter alguma coisa em comum. E a mesma coisa do rosa, tá? Na página 7 diz assim, ó, os triângulos também podem apresentar formas diferentes. Meça os lados desses triângulos e registre as medidas encontradas. Então, você vai medir esses triângulos aqui e vai registrar todos eles as medidas. Pinte cada triângulo com a cor indicada ao lado das características dadas. Você vai pintar de amarelo triângulo com os 2 lados da mesma medida. Então, você vai ver qual é o triângulo com 2 lados de mesma medida. Você vai pintar de amarelo. De verde, você vai pintar o triângulo com todos os lados com a mesma medida. Do lado, embaixo, e do lado direito, embaixo, do lado esquerdo, ele tem a mesma medida. Aí você vai pintar de verde. E de azul, triângulo com todos os lados de medidas diferentes. Tem um que nenhuma medida é igual. Todas são diferentes. É isso que você vai pintar de azul. Aqui na número 1, diz assim, ó, observe os quadriláteros a seguir. Então, nós temos da letra A até a letra K, vários quadriláteros. E aí, você vai botar assim, ó, complete a tabela a seguir com a letra correspondente a cada quadrilátero. Quadrado. Todos os quadrados, quer dizer que tem os 4 lados com a mesma medida. Você vai botar as letrinhas aqui, ó. Por exemplo, o A, B e o C. Aí você vai botar ali. Vou dar uma dica. Se for o A, já risca o A, porque você já usou ele, tá? Depois você vai usar os triângulos, todas as letrinhas, os paralelogramos e o trapézio, certo? Na número 2 diz assim, o seguinte, Marcelo desenhou uma sequência de figuras planas no seu caderno. Então, aqui tá as linhas do caderno e ele desenhou. Esse. Não vou dizer os nomes, porque é isso que vocês vão ter que fazer. Assinale com X o próximo termo dessa sequência. Então, ele fez uma sequência, ó. Esse quadrado, depois esse, depois esse, não vou falar. Então, aqui ele terminou num quadrado.
qual é o próximo? Ele tá seguindo uma sequência, tá? O próximo é um quadrado, um trapézio e um paralelogramo. E que cor que ele vai usar? Porque ele tá usando as cores, ó, rosa, verde e amarelo. Aqui começou rosa. Qual é a próxima cor? Amarelo, verde ou vermelho? Ah, não é rosa, é vermelho. Aqui pra mim tá parecendo a rosa. Na número 3 diz o seguinte: preencha a tabela com as informações sobre as figuras planas. Então aqui você vai botar o nome dessa figura, quantos lados ela tem e o número de vértices. Lembram das vértices? Vértices é quando tem duas pontinhas que se encontram, são os cantos, tá? Então aqui, ó, aqui tem um canto, aqui tem outro cantinho, aqui tem outro cantinho. Por quê? Porque essas figuras, elas se encontram, as linhas se encontram. Quantas vértices ela tem, tá? Então você vai colocar ali. O que você observa em relação ao número de lados e vértices de cada figura? Então, quantas vértices tem? Observa bem, quantas vértices, quantos lados. Isso já é uma dica. A número 4 diz o seguinte: Bruna começou a pintar essa faixa decorativa seguindo um padrão. Então, ela fez, ó, verde, amarelo, azul, verde, amarelo, azul, verde, amarelo, azul. Descubra qual é o padrão e termine de pintar a faixa. Utilize esse mesmo padrão, tá, gente? Tá? E depois, quais figuras geométricas planas foram representadas nessa faixa? Não esqueça aqui desse... Pra mim tá rosa, mas diz que é vermelho, né? Não sei na apostila de vocês a cor que vai estar aí. Então, não esqueça de pintar essa parte aqui de baixo. E você vai observar quais são as figuras que estão aparecendo aqui. Que figura é essa aqui, ó? Um quadrado, um retângulo, um triângulo? Aqui, que figura é essa? E essas aqui, que figuras são essas? Você vai colocar o nomezinho delas. Aqui tem uma bem legal. Você vai desenhar na malha pontilhada um retângulo, um quadrado, um paralelogramo e um trapézio, tá? Quiser voltar aqui nessa página, ó, na página 4, que a gente tem tudo isso, ó, tá? A malha de pontos é para que vocês possam fazer, utilizem uma régua, tá? Para que vocês possam fazer com mais facilidade. Ó, fazer um quadrado, liga os pontinhos, né, para fazer esse quadrado. Lembrando que quadrado tem que ter lados iguais, mesma quantidade, diferente do retângulo. Depois você vai desenhar, né, no espaço a seguir os triângulos de acordo com as cores indicadas. Triângulo com dois lados de mesma medida, de vermelho. Depois você vai desenhar de verde um triângulo com todos os lados da mesma medida. E de azul, um triângulo com todos os lados de medidas diferentes. E aí a gente finaliza a nossa aula de matemática de hoje. Certo, meus amores? Espero que tenham gostado. Aproveitem para desenhar, para entender bem como é que funciona essas figuras geométricas planas. Olhem na casa de vocês qual é o formato, né? Se na casa de vocês tem alguma coisa que tem esses formatos dessas figuras geométricas, tá bom? Utilizem a régua, faça tudo com bastante calma, tudo com bastante atenção, que eu tenho certeza que você vai arrasar. Certo, meus amores? Um beijo e até a próxima aula.